Pronto. Boa tarde, então, a todos e todas. Sejam, né, muito bem-vindos ao nosso encontro aí de 15 de junho de 2021, encontro do Laboratório de Narrativas Históricas, que hoje nós vamos ter a participação especial de uma pessoa que é muito especial para mim, que é a Graziela Tebaldi Toledo, uma pessoa que eu tenho o prazer de chamar de amiga, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, desde a época da nossa graduação. Nós fizemos graduação juntos na Federal de Santa Maria, e depois, lógico, com o decorrer da vida acadêmica, cada um seguiu um lado diferente. Eu segui o lado da história, né? Eu virei professor de história, a Grazi, que é formada em história, ela seguiu para uma outra vertente, um outro caminho possível aí, que é o caminho da arqueologia, sobretudo. A Grazi também fez, então, um mestrado em patrimônio cultural pela Federal de Santa Maria. Também fez um outro mestrado, ela fez 2 mestrados, pessoal, tá? Ela fez mestrado em arqueologia na USP e também o doutorado em arqueologia na USP, tá? A Grazi, atualmente, ela trabalha dentro do IFAM, e a última e mais bela realização da Grazi é a Lívia, filha dela, uma pequenininha, que talvez a gente escute ela ao longo da apresentação, mas não tem problema nenhum. Grazi, é um grande prazer te receber aí no nosso laboratório, tá? E escutar um pouco dessa tua experiência que tu tem dentro desse campo, tanto de museus quanto da arqueologia, que acho que vai ser fantástico, tá? Então, seja muitíssimo bem-vinda. Muito obrigada. Bom, o João já me apresentou, né? E já falou que somos amigos de muitos anos, né? Desde a graduação, festa de formatura juntos, né? O JJJ, para quem não sabe ainda do apelido dele, né? Já convidou todos os amigos, já devem ter contado várias coisas que não é bom gravar. Mas, enfim, né? Então, para mim é um privilégio, né, estar aqui com vocês, receber esse convite. Fiquei bem feliz, porque geralmente, como o João falou, né, como eu tenho uma filha pequena e por causa da pandemia, eu estou trabalhando de home office, ela está comigo, então eu recuso a maioria dos convites, né, porque é difícil de participar assim ao vivo das coisas. Talvez ela apareça por aqui, né, na gravação, porque ela está ali sentadinha no sofá assistindo TV. Então, eu recuso a maioria dos convites, mas esse eu não consegui recusar, né? Porque por tudo isso, né? E também porque é bom ir aos poucos retomando um pouco desse contato com o meio acadêmico, porque como o João disse, né? Eu fiz mestrado, doutorado, mas ingressei como servidora federal num cargo técnico, né? Que é arqueóloga do IFAM. Né? Não exige mestrado e doutorado, né? Para esse cargo que eu ocupo. Claro que a maioria dos meus colegas tem mestrado ou doutorado, porque a formação de arqueólogo no Brasil tem essa característica, né? É recente as graduações em arqueologia, né? Então a maioria dos arqueólogos vem da história, da geografia, das ciências sociais, e aí fazem mestrado e doutorado para se formarem arqueólogos. Eu digo recente, mas já deve ter uns 15 anos a graduação de arqueologia, mas, tipo, quando eu ingressei na graduação não existia, né? Graduações em arqueologia, pelo menos no Rio Grande do Sul. Existia uma ou duas, uma no Rio de Janeiro e uma em Pernambuco, eu não me lembro. Agora já tem várias, né? Então, eu hoje eu atuo, né, como arqueóloga nesse cargo técnico, então às vezes até parece que faz muito tempo que eu defendi minha tese e que parece que faz muito tempo que eu não falo sobre isso, né, mesmo que eu atue diretamente com essas questões no meu trabalho cotidiano, assim, porque o trabalho no IFAM é de gestão do patrimônio, né, e a minha tese e a minha dissertação versaram sobre isso. Eu lembro até que na prova do concurso tinha uma questão que eu disse assim, eu vou reproduzir a minha tese, era dissertativa, né, vou reproduzir aqui a conclusão da minha tese, que é isso aqui, né? Tipo, era bem focado em gestão do patrimônio. Então, eu utilizo todo o conhecimento, mas é diferente do meio acadêmico, né? É uma coisa prática, burocrática, administrativa, né? Que às vezes nos engole, né? Assim, e deixa o processo criativo da produção acadêmica um pouco de lado. Bom, já estou devidamente apresentada, e daí eu queria contar um pouquinho da minha trajetória
né? Porque como é que eu cheguei a me interessar e enveredar para o lado da arqueologia e da linha de pesquisa dentro da arqueologia, que é musealização da arqueologia, que eu acho que é com o que dialoga mais diretamente, inclusive, com o texto, né, proposto para hoje, né, que é museus, história pública, enfim, né? Então, como é que eu cheguei na musealização da arqueologia e na arqueologia pública, né? Que eu acho que dialoga também diretamente com a perspectiva da história pública, mesmo que elas tenham enfoques um pouco diferentes pela característica, natureza das disciplinas, né? Então, eu fui fazer minhas pesquisas em arqueologia, escavações arqueológicas, analisar a louça, caco de cerâmica, essas coisas de produção do conhecimento arqueológico, né? De, tipo, trabalhar com as fontes e produzir um conhecimento acerca, no caso da minha pesquisa específica, era das estâncias de criação de gado na fronteira do Brasil com o Uruguai, aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, vou lá fazer escavação arqueológica numa instância de um dos personagens da Revolução Farroupilha, né? Então, produzir conhecimento acerca desse contexto histórico a partir das fontes arqueológicas. Só que eu sentia que isso era pouco, sabe? Tipo, parecia que eu ia estar produzindo conhecimento, mas era insuficiente, me dava uma angústia de dizer, tá, mas para quê? Para quem? Para que eu vou produzir mais um capítulo, mais uma tese, mais uma dissertação sobre a história do Rio Grande do Sul, que já tem 1 milhão de livros, mesmo que eu trouxesse outra perspectiva, que eu aprofundasse alguma temática mais interessante, mesmo que minha escrita seria uma nova narrativa, tudo isso é importante. Mas eu disse, tinha que ter alguma coisinha a mais, né? Mas eu nunca tinha, claro, ali no fim da faculdade, no início do mestrado, nunca tinha ouvido falar arqueologia pública, musealização da arqueologia, história pública, tipo, já deveria existir essas áreas, obviamente, mas não eram coisas trabalhadas na faculdade, muito menos tinha um professor arqueólogo na graduação que não tinha esse enfoque, essa perspectiva, eu não conhecia, né? Então, eu fui procurar uma orientadora para o mestrado, né? Quando eu fui fazer o mestrado na USP, né? E ela era, então, ela era museóloga. Mas assim, tipo, não foi porque eu escolhi, eu quero ir para museologia e vou procurar ela. É porque ela apareceu em Santa Maria para um evento e eu disse assim, eu vou me atirar aqui, vou falar com essa mulher e vamos ver o que dá, sabe? Tipo, vou abraçar a oportunidade porque eu quero fazer o mestrado em arqueologia e é ela que dava aula no mestrado em arqueologia. Vou falar com a museóloga, que é a professora Maria Cristina Bruno, é museóloga até hoje na USP, é referência na área de musealização da arqueologia, tem textos de museologia para quem quiser se aprofundar, assim, ela é excelente, referência na área. E daí ela disse, não, então, eu te aceito, tu pode fazer o mestrado, mas tem que ter alguma coisa de museu, né? E eu nunca tinha ouvido falar, fizemos uma disciplina de museu, mas, tipo, que insignificante, tipo, ir visitar um museu, assim, tipo, vai lá quase como turista, né? Aí vem todas essas problemáticas de pensar o que é um museu dentro de um curso de história e, no meu caso, né, tipo, dentro da perspectiva arqueológica. E daí eu vi que fazia todo sentido, porque era aquilo que faltava, assim, eu vou produzir um conhecimento arqueológico ou histórico e vou disponibilizar ao grande público através do museu. O museu como uma grande janela para o conhecimento arqueológico, no caso. Né? Isso é a minha ideia inicial, assim, né? Tipo, ainda construindo, né, essa ideia. Mas aí eu fui enveredando por esse lado, vendo o quanto, tipo, disponibilizar a produção de conhecimento acadêmico no espaço museológico era uma coisa interessante, né, que talvez trazia esse a mais que eu procurava, né. E aí eu fui nesse caminho, assim, né, buscando. Aí, junto com a pesquisa arqueológica, eu fiz a pesquisa nos museus da região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, investiguei tudo como se construíam os discursos expositivos, se tinha acervo arqueológico, como é que eles estavam expostos, como é que eles estavam armazenados. Então, adentrei nesse universo dos museus, né, para entender como é que
o acervo arqueológico da temática que eu investigava estava sendo representado e comunicado ao público, né? Então aí começou a trajetória, e daí eu vi que isso era ver pecinha arqueológica dentro do museu. Isso ainda não era musealização da arqueologia, né? Tipo, eu estava vendo uma questão muito prática, né? E daí aí vai aprofundando teoricamente, vendo que se eu pegasse só os museuzinhos, que eu digo museuzinhos porque esses museus pequenininhos do interior, que não tem museólogo, que não tem historiador, que não tem arqueólogo, que não tem conservador, que quem está lá trabalhando é uma professora aposentada, que é um militar interessado por história da Guerra do Paraguai, que foi colocado lá, tipo, o contexto da realidade dos museus, assim, é precário. É precário, a área da cultura é precária, né? Mas, assim, tipo, a falta de profissional, de recursos humanos nos museus, assim, é gritante, né? Então, só ver aqui, tipo, o diagnóstico que eu acabei realizando foi a de total falta de pessoal técnico especializado, né? E só uma grande vontade de conservar as coisas, tipo, tem um museu, só não podemos fechar. E eu acho que dialoga um pouco até com uma frase do texto, que é uma que eu queria fazer, tipo, uma crítica. Ela diz assim, que uma característica do trabalho dos museus é colecionar. Isso é o que é a realidade, mas não deveria ser, né? O museu é muito mais que isso, né? Tipo, porque se é só colecionar as coisas, eu vou lá, coloco, mas o museu não é só um depósito, né? Ele precisa de todas as etapas do trabalho de salvaguarda, de conservação, de documentação, de escolher o que vai para a exposição, com que discurso expositivo, o que eu quero comunicar, que tipo de visitante eu tenho, se é aluno de escola pública, se é mais turista, ou como é que eu vou fazer uma exposição interessante para ambos, tem o pessoal do educativo. Então, assim, só que a maioria dos museus não tem nada disso, né? A não ser os grandes museus das capitais, enfim, aí sim, né? Mas eu digo assim, a realidade da maioria dos museus não é essa, né? E aí, para procurar a relação com a arqueologia, ficava pior ainda o cenário, porque daí nunca tem poucos arqueólogos no Brasil, né? Trabalhando dentro dos museus, então, menos ainda, né? E o acervo arqueológico, ele não é dos mais atrativos, assim, visivelmente. Não sei se vocês já viram, né? Tipo, é pedra lascada, é caco de cerâmica, é louça quebrada. Então, geralmente, o que vai para a exposição do museu são objetos mais inteiros, objetos mais bonitos, que dificilmente foram encontrados em escavações arqueológicas. Então, também há um descompasso, né, entre a produção de conhecimento arqueológico e o que vai para os museus, né? Então, a maioria dos museus mais estruturados são os museus de belas artes, os grandes museus históricos, né, que tem alguma temática assim, tipo, a coleção do Dom Pedro I, sabe, essas coisas mais monumentais, assim, né? E as de arqueologia não, até porque a grande parte da produção de conhecimento arqueológico é da cultura indígena. Então, também, a formação dos museus está muito atrelada ao nacionalismo, ao colonialismo. Então, os povos indígenas passam ao lado, à margem, não é interessante, tipo, é aquela coisa, tipo, do preconceito aliado ao desconhecimento e à discriminação. Os povos nativos ficaram completamente à margem da construção dos museus no Brasil. Então, isso também é muito difícil encontrar os materiais arqueológicos bem articulados numa exposição museológica por conta disso. Claro que hoje em dia já tem museus de arqueologia maravilhosos, né? Eu estou dizendo assim, desses pequenos museus e da construção dos museus, né? Do início da história dos museus, né? No Brasil, a formação de uma identidade nacional não priorizou os povos indígenas, né? Tipo, isso passa à margem. Então, aí que eu fui aprofundando nessas questões, né, para além só da ideia de olhar arqueologia e museu separado, é ver como é que os museus e arqueologia se relacionavam diretamente.
E aí depois, isso foi na dissertação, né? E aí na tese, já aprofundando um pouco mais, aí eu fui fazer todo um levantamento bibliográfico mesmo de como que a musealização da arqueologia constitui-se como um campo teórico, né? E aí que eu adentrei mais na arqueologia pública, porque o que acontece? Se pegar só museu e arqueologia, pegar o museu tradicional e a arqueologia tradicional, fica nesse problema que eu estava apontando. Os museus tradicionais são colonialistas, tratam os povos indígenas daquela forma de povos primitivos, exóticos, naquela visão estereotipada acerca dos povos indígenas. Né? Ou então os elementos da arqueologia histórica não são considerados, assim, tipo, para as estâncias, para os acervos relativos à imigração, a outros contextos, né, que não sejam os indígenas, tipo, isso nem é considerado arqueologia dentro dos museus, muitas vezes. Né? Tipo, entra no rol da história, né? Tipo, não dialoga com a perspectiva arqueológica. Né? E aí, então, se eu pegasse essa ideia de museu tradicional e pegasse a ideia de arqueologia tradicional, aquela que escava, cataloga, numera pecinha e quantifica, nunca ia gerar um bom caldo para comunicar bem para a sociedade a elementos interessantes da produção de conhecimento. Aí que se viu que os museus, nos anos 80, então, principalmente, vão se abrindo para outras perspectivas teóricas, nova museologia, sociomuseologia, muito mais voltadas para o diálogo com o público, né? Muito mais voltada para as questões pedagógicas nos museus, para as ações educativas, para museus colaborativos, para museus interessados em se descolonizar, de não valorizar apenas os artefatos dos grandes heróis, aquela coisa toda, né? E a arqueologia, ao mesmo tempo, também com mudanças teóricas significativas de fazer arqueologia com o público, para o público, com os povos indígenas. Se tu vai escavar uma área indígena, os povos têm que participar, tipo, envolver as comunidades interessadas no patrimônio arqueológico. Então, essa mudança teórica na arqueologia, casada com a mudança teórica na museologia, né, que na museologia seria a sociomuseologia, nova museologia, e na arqueologia, arqueologia pública, arqueologia colaborativa, arqueologia simétrica, a arqueologia dentro de um grande guarda-chuva de arqueologia pós-processual, assim, que seria pós-pós, assim, na história eu estou desatualizada dos termos mais teóricos, assim, da pós-modernidade, o que seja, assim, né, mas dessas perspectivas decoloniais, antirracistas, descolonizantes, não sei se esses termos reverberam também no campo da história, mas acredito que sim, né? Então, isso, né, aliar essas duas perspectivas teóricas gerou um boom de trabalhos na área de musealização da arqueologia, né? Então, foi indo nesse campo que se constituiu a musealização da arqueologia para além de uma linha de investigação, assim, de como que a arqueologia e o museu se relacionam, para constituir uma linha de pesquisa e de atuação, assim, voltada para romper a dicotomia entre produção e socialização do conhecimento. Né? Por isso ficava assim, dentro da academia a gente produz o conhecimento e depois vai para o museu e expõe um fragmento mínimo daquele conhecimento produzido, simplificado, didatizado e muitas vezes recortado de tal forma que se dissocia de tudo que foi de fato pesquisado, né? Então, a musealização da arqueologia, junto com a arqueologia pública, né, vem nesses, e sociomuseologia, para o lado da museologia, vem trazer esses elementos, assim, né, de romper com o histórico nacionalista, colonialista dos museus, e de romper também com uma visão muito autoritária da arqueologia, de chegar nos territórios, abrir buraco, levar para dentro dos laboratórios e universidades, fazer o que a gente bem entender com o patrimônio, que são das pessoas, né? Então, de dialogar, né, com os públicos e com os interessados naquele patrimônio, com os moradores, com os donos da terra, ou com as aldeias indígenas do entorno, mas se não é
de áreas indígenas, né, tu sempre vai escavar na terra de alguém, né, mesmo que seja terra pública, né, então é do governo e é de todos, né, então aquele patrimônio, né, o patrimônio arqueológico é bem da União, então, tipo, de dialogar, né, com os interessados nesse patrimônio, né? Então, é nesse sentido. E a arqueologia pública, mais diretamente, agora uma participação especial. Oi? Dá oi aí pra galera. Dá oi. Quer voltar lá no desenho? Ela não tá escutando vocês, né? Tá, volta. Aqui, ó, tem os teus dias aqui, ó. A própria perspectiva da arqueologia pública... Só um minutinho. Eu vou só desligar um pouquinho o vídeo aqui, 1 segundo. Fica à vontade. Não, eu vou continuar falando, só eu vou organizar ela aqui. Sem problema. Disse que é papai. É do papai? Tá. A perspectiva da arqueologia pública no Brasil... Estão me ouvindo? Que eu mexi aqui um pouquinho, sim. Ela começa, assim, um pouco voltada... uma ideia de uma arqueologia feita pelo poder público, né? E depois ela vai se articulando mais com essa ideia de uma arqueologia comunitária, de uma arqueologia colaborativa, né? Vamos dizer assim que o termo arqueologia pública seria a arqueologia feita pelos órgãos públicos, né? Mas aí depois ela foi tomando rumos bem de publicização do conhecimento arqueológico e de participação das comunidades nas pesquisas, e depois de até tentando romper um pouco isso de só de participar, de os grupos, principalmente os grupos indígenas, proporem o que eles querem que seja pesquisado, né? Diferente de chegar o pesquisador e dizer, venham junto aqui com nós, vamos fazer uma escavação, todo mundo junto, é de partir de demandas da comunidade, né? De o que esses grupos querem, né? Ou mesmo, né, às vezes a arqueologia pública também está junto com projetos educativos, né, tipo, daí pode ser dentro dos museus ou mesmo nas escolas e em diferentes espaços educativos que a arqueologia pode usar esses espaços para publicizar o conhecimento, né. Mas aí ela também já recebeu 1 milhão de críticas, como todas as perspectivas teóricas recebem, né? De usar um pouco como palanque, assim, sabe? Tipo, então tu vai para a escola para falar da arqueologia, tu vai para os museus para falar da arqueologia, mas tu tá, de novo, só reproduzindo a tua pesquisa, né? Tipo, como é que tu envolve, de fato, as comunidades nisso, os interessados no patrimônio? Como é que tu traz as perspectivas indígenas ou de outros grupos para a produção, de fato, do conhecimento, né? E daí é nesse bolo que tá, né, essas discussões, né? E um pouco do que eu gosto de uma citação, né, do Bruno Latour, que eu usei na tese, que é o fato de ser preciso um esforço muito maior para expandir a ciência do que para fazê-la pode surpreender aqueles que a acham naturalmente universal. Então, tipo, é um esforço muito grande expandir a ciência, não expandir de produzir mais conhecimento, de expandir para fora dos muros universitários, que é um pouco isso da musealização da arqueologia pública, né? É um esforço muito maior do que produzir o conhecimento, né? Produzir o conhecimento, a gente tem método e técnica há muito tempo já elaborado, mas como é que a gente rompe, vai para fora dos muros e não é de novo colonialista, e não é de novo impondo as nossas verdades, e não é dizendo assim, tá, então é ciência, então é verdade. Falando isso agora é um perigo, vocês não distribuam esse vídeo por aí, porque vão daqui a pouco dizer que eu estou sendo contra a ciência. Mas olha como a linha é tênue, né? Tipo, de aceitar a visão e incorporar na produção do conhecimento científico a visão das comunidades, principalmente quando a gente lida com patrimônio, quando a gente lida com história, com memória, com identidade, com esses conceitos que a história e a arqueologia dialogam, né? Então, é muito tênue a linha, né? Tipo, de expandir a ciência, né? Vulgarizar, publicizar, torná-la pública,
né, mas sem descaracterizar o que é a verdade do conhecimento científico, né, principalmente nos dias de hoje, com todos esses debates, né, sobre ciência e negacionismo, né. Mas é esse o grande... É por isso que história pública, arqueologia pública, a musealização da arqueologia são sempre também muito criticadas, né? Porque é tentar sair do conforto da produção de conhecimento universitário tranquilo, né? É mexer nessas arestas, e lidar com memória e patrimônio é sempre um campo extremamente conflituoso, né? Tipo, o que é patrimônio, para quem, o que eu vou preservar, o que eu vou expor no museu, essa peça que eu escavei, que eu achei interessantíssima para a minha pesquisa, vai ser interessante de estar no museu para as crianças verem, para os turistas verem, para os moradores daquela cidade. Então, essas escolhas são sempre conflituosas e cheias de tensão, né? E então, por isso que trabalhar nessas temáticas é sempre bem desconfortável, né? Não que seja ruim, mas é nesse sentido de se colocar no diálogo direto com quem não é especialista no assunto, né? Conversar entre os pares é fácil, né? Conversar entre os pares é confortável, né? Agora, fazer uma arqueologia pública, musealizar o conhecimento histórico e arqueológico é dar cara a tapa para a sociedade, muitas vezes dizer que aquilo lá não tem nada a ver com o que eles queriam estar vendo, né? E começar tudo de novo, né? Então, é por isso que eu disse que é um processo também de gestão, né? De escolhas, né? De como produzir e se relacionar. Dentro do campo arqueológico, esse debate não é nada prioritário, não tem nenhum tipo de status acadêmico, tipo, quem dialoga nessa área, assim, tipo, é visto como aquele que não quis estudar muito arqueologia e quer ficar fazendo atividadezinha educativa, sabe? Tipo, às vezes até é menosprezado, né? Mas a gente segue batalhando, sabe? Eu ainda acho que lá a minha inspiração inicial de dizer eu quero alguma coisinha a mais, essa coisinha a mais é o que muda a produção de conhecimento e que faz a gente ter algum sentido em produzir conhecimento, né? Então, acho que seria nesse sentido. O texto, acho que já falei até demais, o texto dos museus, né, que a gente leu, eu acho que traz algumas dessas perspectivas, principalmente no final. Ele é um textinho bem curtinho, eu não conhecia o autor, não conhecia o texto, li com vocês aqui para o nosso encontro, né, e eu até apontei eu acho que eu não pesquisei a formação dele, eu acredito que seja de história, mas acho que não é da museologia, porque tem alguns termos que depois a gente pode conversar, que seriam delicados, assim, até para não reforçar estereótipos sobre os museus, assim, né? Mas o final do texto é excelente de colocar essa questão dos museus se abrindo, né? Porque também uma ideia, se a gente fosse pensar assim, só os museus como a gente pensa eles hoje, talvez a gente achasse que eles sempre publicizaram a história, a arqueologia, mas nem sempre foi assim. Os museus surgiram fechados, restritos a um público da elite, e que foi assim muito paulatinamente se abrindo. E primeiro foi abrir para ir visitar, não encosta, não toca, não mexe, o museu é um lugar sagrado, né? Tem até um texto bem interessante que é Museu do Sagrado, agora não me lembro, assim, né? Tipo, que vem aquela coisa assim do não toca, não encosta, não mexe, não corre, não pensa, só olha, quase, né? E agora fazendo todas essas propostas colaborativas de construir junto, de gestão compartilhada, de acervos que sai para o museu e vai para a casa das pessoas, que volta, vários usos diferentes do museu, e o museu também rompendo com essa ideia de ser uma instituição fechada num espaço, né? Numa casa, numa instituição, 4 paredes, e ali é um museu. O museu é um conceito, né? E é um pouco disso que... daí eu acho que a gente pode até conversar um pouco, que era o que eu queria perguntar, que eu disse antes que eu não ia fazer as perguntas agora, mas, tipo, o que é museu? Né? Eu acho que para a gente discutir assim um pouco, claro, a gente pode enveredar para a arqueologia, porque eu falei muito da arqueologia, mas eu acho que está tendo um debate muito interessante agora, neste momento, que é a redefinição do que é museu
né? Porque tem uma definição oficial, museu é tal, tal, tal coisa, né? E está-se num grande debate de redefinir um conceito do que é museu, justamente por essa ampliação, né, de perspectivas e de atuação dos museus ao redor do mundo, né? É um debate internacional, né, do ICOM. Agora não vou lembrar o que significa em inglês ali, tipo, o que significa ICOM, mas é um conselho de museus, né, no mundo, e cada país tem a sua representação. E, então eu participei também desse debate, e aqui no Brasil se elencou 20 palavras para ajudar na nova definição do que é museu. Daí depois a gente também pode conversar um pouco sobre essas palavras, mas eu não queria antecipá-las, porque eu acho que é interessante ouvir de quem talvez nunca estudou sobre museus, quais são as palavras que veriam à mente quando a gente fala museu, né? E daí ver quais palavras foram selecionadas, assim, né, por esse debate, que foi amplo, qualquer pessoa podia participar e propor palavras para definir, né, museu. E ver a definição atual, né, que é de 2007, e que está em voga até hoje, está nesse processo, e ver o que dialoga com história pública, arqueologia pública, essas coisas, para a gente seguir conversando. Certo, Grazi, muitíssimo obrigado pela sua exposição. Vou deixar aqui, então, o agradecimento para ti, né? Foi uma satisfação te escutar e ver um pouco da tua expertise, da tua trajetória de trabalho, que é tão bacana, tão legal aí, que com certeza nos ajudou bastante aí para a nossa discussão de hoje. Então, eu vou encerrar a gravação e depois a gente continua a nossa conversa. Só um instantinho. Uhum.